O conflito entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e o Grupo Wagner foi um dos episódios mais sangrentos e misteriosos da guerra na Síria. O que aconteceu naquela noite de 7 de fevereiro de 2018, quando centenas de combatentes russos atacaram uma base americana em Deir al-Zor, no leste do país? Por que eles fizeram isso? E quem os mandou? E como os americanos conseguiram repelir o ataque, causando centenas de mortes entre os agressores? Essas são algumas das perguntas que tentaremos responder nesta história, baseada em relatos de testemunhas, documentos oficiais e investigações jornalísticas. Bom, o Grupo Wagner é uma organização militar privada que atua em vários conflitos ao redor do mundo, a serviço dos interesses da Rússia. Fundado em 2014 por Yevgeny Prigozhin, um empresário próximo ao presidente Vladimir Putin, o Grupo Wagner tem sido acusado de violações dos direitos humanos, crimes de guerra e interferência eleitoral. O Grupo Wagner tem cerca de 5.000 combatentes, muitos deles ex-militares ou ex-policiais russos, que recebem salários altos e treinamento especializado. O Grupo Wagner opera na Síria desde 2015, apoiando o regime do ditador Bashar al-Assad contra os rebeldes e os jihadistas. A base americana em Deir al-Zor era um ponto estratégico na luta contra o Estado Islâmico, que controlava parte da região. Os americanos tinham cerca de 200 soldados na base, além de artilharia pesada e aviões de combate. A base também abrigava combatentes das Forças Democráticas Sírias, a FDS, uma aliança de grupos curdos e árabes que lutavam contra o Estado Islâmico com o apoio dos Estados Unidos. A base ficava perto de um campo petrolífero chamado Conoco, que era uma fonte de renda para os rebeldes e para o regime sírio. Tanto o governo sírio quanto as ambições de Prigozhin enfrentavam um dilema. Não podiam lançar um ataque que pudesse ser diretamente rastreado até eles. Portanto, dias antes da batalha, em 7 de fevereiro, por volta das 22 horas, a inteligência dos Estados Unidos observou a chegada de centenas de combatentes do outro lado do Eufrates. As autoridades dos Estados Unidos rapidamente informaram seus homólogos russos sobre a concentração de tropas, mas os russos negaram qualquer controle sobre esses combatentes locais, apesar das comunicações de rádio interceptadas que indicavam o contrário. Oficialmente, os russos alegaram que a força reunida consistia em soldados do governo sírio e membros de várias milícias que lutavam por iniciativa própria. No entanto, a inteligência dos Estados Unidos estava confiante de que muitos desses combatentes eram contratados militares do Grupo Wagner. Quando a força iniciou seu movimento, ficou claro que seu destino era a usina de gás Conoco, próxima à cidade de Deir al-Zor. No caminho para lá, encontrava-se um quartel-general ocupado por 30 a 40 soldados e rangers da Força Delta dos Estados Unidos, acompanhados por aliados curdos e árabes. A força liderada por Wagner precisaria passar por eles se quisesse capturar a fábrica da Conoco. Os americanos, que estavam em desvantagem numérica de homens, enviaram drones para identificar os atacantes. Eles viram que se tratava de combatentes do Grupo Wagner, vestidos com uniformes militares russos e usando equipamentos russos. Os americanos avisaram aos russos que iriam se defender e pediram que eles parassem o ataque. Porém, os russos não responderam. Enquanto isso, a cerca de 30 quilômetros de distância, os Boinas Verdes e um pelotão de infantaria da Marinha também monitoravam o avanço da força síria por meio de drones.
aguardando a ordem para agir. Os sírios avançavam com 27 veículos blindados, incluindo vários tanques, para os quais as forças dos Estados Unidos não tinham meios eficazes de defesa. Eles estavam equipados com veículos blindados, Stryker, e armas portáteis para enfrentar os tanques sírios. Mas, mesmo assim, estariam em desvantagem numérica e em termos de poder de fogo bruto. O Centro de Operações Aéreas americano, na base aérea Al-Udeid, no Catar, também estava ciente da situação e colocou todas as aeronaves disponíveis em alerta. Às 20h30, a ponta da formação inimiga se aproximou a 1,5 km da usina de gás. Essa frente era liderada por 3 tanques T-72, uma força que superava significativamente as capacidades das forças dos Estados Unidos na fábrica de Conoco. De repente, os tanques pararam, gerando a esperança de que um confronto iminente pudesse ser evitado. No entanto, secretamente, mais tanques e veículos se reuniram em bairros próximos, usando edifícios como cobertura para permanecerem ocultos. Os drones dos Estados Unidos estavam monitorando cada um de seus movimentos. A despeito dessa situação tensa, a força de reação rápida dos fuzileiros navais não havia sido despachada, e o Pentágono ainda mantinha a esperança de evitar um conflito total. No entanto, subitamente, o inferno começou a desencadear-se. A artilharia de longo alcance começou a bombardear a posição americana, complementada por morteiros que estavam mais próximos. Além disso, os tanques T-72 abriram fogo com seus canhões principais, enquanto veículos blindados atiravam com suas metralhadoras pesadas e canhões. Embora o fogo fosse, em grande parte, impreciso, ele era volumoso e representava uma séria ameaça. As forças dos Estados Unidos e seus aliados buscaram abrigo atrás de barricadas de terra, prontos para usar seu pequeno estoque de mísseis antitanque contra os veículos inimigos em avanço. No entanto, os americanos ainda tentavam evitar um confronto total, uma vez que acreditavam que os mercenários russos da Wagner estavam entre as forças inimigas. A administração Trump não desejava uma guerra acidental com a Rússia. Durante os primeiros 15 minutos após o início do ataque, as autoridades dos Estados Unidos tentaram repetidamente entrar em contato com os russos, pedindo-lhes que retirassem a força atacante. Só que as autoridades russas negaram repetidamente qualquer conhecimento do ataque, afirmando que as forças reunidas eram voluntários sírios e tropas do governo sobre as quais não tinham controle. Os combatentes do Grupo Wagner avançaram em direção à base americana, disparando tiros e foguetes. Os americanos reagiram com fogo intenso, usando metralhadoras, morteiros e canhões. Eles também pediram reforço aéreo e logo chegaram aviões F-15, F-22 e AC-130, além de helicópteros Apache e drones armados. Os aviões bombardearam as posições dos atacantes, causando grandes explosões e baixas. O ataque durou cerca de 4 horas. Os combatentes do Grupo Wagner não conseguiram romper as defesas da base americana e foram obrigados a recuar. Alguns foram capturados pelos rebeldes sírios, outros fugiram pelo deserto. Os americanos estimaram que cerca de 300 combatentes do Grupo Wagner foram mortos ou feridos no confronto. Nenhum soldado americano ou rebelde sírio morreu ou ficou gravemente ferido. O que motivou o ataque do Grupo Wagner? Essa é uma questão que ainda não tem uma resposta definitiva. Alguns analistas acreditam que o Grupo Wagner queria tomar o controle do campo petrolífero Conoco para explorar seus recursos
e lucrar com eles. Outros sugerem que o grupo estava tentando provocar uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, para beneficiar seus interesses geopolíticos e econômicos. Há também quem diga que eles agiram por conta própria, sem o conhecimento ou a autorização do Kremlin, que teria sido surpreendido pelo ataque. O fato é que o ataque do Grupo Wagner foi um dos maiores fracassos militares da história da Rússia e um dos maiores triunfos dos Estados Unidos na Síria. O ataque também revelou a existência e a atuação do Grupo Wagner, que até então era uma organização secreta e obscura. O ataque gerou ainda uma crise diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia, que negaram qualquer envolvimento no incidente. Recentemente, o mundo teve a notícia de que os dois fundadores do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin, morreram em um acidente aéreo que ainda está sendo investigado, também devido a suspeitas de um atentado, uma vez que o grupo estava enfrentando o governo Putin. O que será que aconteceu, hein? Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.